Ela é o rosto da maior franquia de Hollywood, a estrela do romance mais icônico da década e foi indicada ao Oscar com apenas 20 anos de idade. Keira Knightley não era apenas famosa, ela era a realeza da cultura pop. Mas, de repente, a máquina de blockbusters parou. A garota propaganda de Hollywood pareceu simplesmente dar as costas para o império que construiu, trocando orçamentos de centenas de milhões de dólares por espartilhos e filmes independentes. Hoje, a gente vai desenrolar o que rolou de verdade com a Keira Knightley e por que esse suposto fracasso foi, na real, a maior vitória da vida dela. Para entender o tombo, a gente tem que medir a altura do voo. E o voo da Keira começou cedo, tá ligado? Ela é filha de atores de teatro lá de Londres, então a arte já estava no sangue. Mas pouca gente sabe do primeiro grande obstáculo dela. Aos 6 anos, a Keira foi diagnosticada com dislexia. Ela tinha uma dificuldade braba de ler. Sabe o que os pais dela fizeram? Um acordo. Disseram que se ela se esforçasse na leitura, eles arrumariam um agente de talentos para ela. E a menina era tão obstinada que usou a atuação como combustível para superar a dislexia. O primeiro papel relevante dela foi um que muita gente nem nota até hoje. Em 1999, com uns 14 anos, ela fez Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Ela era a saber, a sósia da rainha Amidala. A semelhança com a Natalie Portman era tão absurda que nem as mães delas sabiam quem era quem no set quando elas estavam maquiadas. E a galera até hoje confunde a Keira não só com a Portman, mas também com a Winona Ryder. É o verdadeiro multiverso das atrizes com cara de época. Mas até aí, ela era só uma peça no fundo do cenário. A virada de chave estava logo ali. Em 2002, a Keira estava terminando a escola e pegou um papel num filme britânico pequeno, com um orçamento que não pagava nem o café de uma produção de Hollywood. O nome? Driblando o Destino. Bandit Like Beckham. Ela e a Parminder Nagra passaram meses treinando futebol de verdade para não fazer feio. O diretor achava que ia ser só o filminho de nicho. Mano, o bagulho explodiu. O filme faturou quase 40 vezes o que custou. O mundo olhou para a tela e falou: opa, quem é essa loirinha rebelde? Ela tinha carisma, uma beleza que não era forçada e uma energia que cativava geral. Ela achou que depois disso ia fazer uns filmes independentes e ter uma carreira tranquila na Inglaterra. Mas Hollywood já estava de olho e a Disney estava prestes a bater na porta. Em 2003, a Disney estava fazendo uma aposta que todo mundo achava que ia dar ruim. Um filme de pirata baseado num brinquedo de parque de diversões. Johnny Depp já estava confirmado para fazer as maluquices do Jack Sparrow. O Orlando Bloom era o galã do momento depois de Senhor dos Anéis, mas faltava a heroína, a ponta do triângulo. A Keira tinha só 17 anos quando fez o teste. Ela contou depois que viajou para gravar achando que ia ser demitida na primeira semana, porque não se achava boa o suficiente. Era a famosa síndrome do impostor batendo forte. Mas a maldição do Pérola Negra estreou e BUM! Arrecadou mais de 650 milhões de dólares. O filme virou um fenômeno cultural absurdo. Da noite para o dia, a Keira não era mais a garota do filme de futebol. Ela foi ejetada para a estratosfera. No mesmo ano, ela ainda aparece em Simplesmente Amor, que virou um clássico instantâneo de Natal. E a mina estava tão em alta que no ano seguinte, em 2004, ela já puxou o arco e flecha para ser a guerreira Guinevere no épico Rei Arthur. Com 18 para 19 anos, ela estava nas maiores bilheterias, nos maiores épicos de ação e em todos os outdoors do planeta. A garota estava no topo. Em 2005, ela pegou o papel da icônica Elizabeth Bennet na adaptação de Orgulho e Preconceito. Mas se liga nessa treta de bastidor. O diretor, o Joe Wright, quase barrou a Keira no início. Sabe por quê? Ele achava ela bonita demais para a personagem. Mas quando eles trocaram uma ideia, ele viu a inteligência e aquela acidez maravilhosa dela e falou: esquece, é ela. Mano, a química dela com o Matthew McFadden, o Mr. Darcy, parou o trânsito. Aquela cena deles discutindo na chuva é cinema puro, não tem como não arrepiar. O resultado não podia ser outro.
com só 20 aninhos, ela cravou a primeira indicação dela ao Oscar de melhor atriz. Enquanto o mundo via uma deusa inalcançável, a Keira estava prestes a entrar num dos períodos mais sombrios da vida dela. Os anos 2000 foram brabos, uma época totalmente tóxica para quem era jovem e famosa. Se você lembrar do que rolou com a Britney Spears ou com a Lindsay Lohan, vai entender a vibe. A cultura dos paparazzi estava no nível mais predatório e agressivo possível, e a Keira virou o alvo número 1 dos tabloides no Reino Unido. Mano, pensa na sua rotina. Agora imagina que toda vez que você bota a cara na rua para comprar um pão, brotam 20 marmanjos com câmeras cercando você, impedindo você de andar. E pior, eles passavam o tempo todo xingando e berrando ofensas pesadas para ver se conseguiam uma foto sua chorando ou surtando, porque foto de estrela surtando valia muito dinheiro. E o massacre não era só na rua. Os tabloides faziam um bullying diário com Keira bizarro e cruel sobre o corpo dela. Era todo dia uma manchete acusando ela de anorexia, gente zombando porque ela era magra demais, como se o corpo dela fosse propriedade pública. A pressão chegou num nível desumano. Em 2007, com 22 anos, a Keira teve um colapso nervoso pesado. Ela contou que foi diagnosticada com TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ela tinha ataques de pânico constantes por causa desse assédio. A vida da garota virou um inferno. Em 2008, ela foi indicada ao BAFTA. Qualquer ator estaria pulando de alegria, certo? A Keira contou que para conseguir pisar naquele tapete vermelho e encarar as câmeras, ela teve que fazer sessões de hipnoterapia. Tudo isso para não ter um ataque de pânico ali mesmo, na frente de todo mundo. Foi nesse exato momento que a chave virou. Ela sacou que precisava tomar a decisão mais difícil da vida dela. Ou ela continuava sendo a It Girl, a maior estrela de blockbusters do mundo e perdia completamente o juízo, ou ela mudava as regras do jogo e metia o pé. A mídia burguesa achou que ela estava sumindo porque os grandes estúdios não queriam mais ela. A Keira Knightley é que ativamente demitiu Hollywood. Ela escolheu a arte e a paz de espírito como refúgio. Ela botou limite onde ninguém botava. Filmes como Orgulho e Preconceito, onde o foco era a profundidade psicológica da personagem, a ajudava muito, e não explorava o corpo dela num pôster para vender ingresso de filme de ação. Ela repetiu a parceria sinistra com o diretor Joe Wright, e os dois entregaram aquela obra-prima arrebatadora que é Desejo e Reparação. E ela não parou por aí. Em 2008, ela colocou os vestidos mais extravagantes possíveis e entregou uma atuação absurda em A Duquesa. E se alguém ainda tinha a pachorra de achar que ela estava na pior por fugir dos blockbusters, em 2014 ela voltou a calar a boca de geral. Ela atuou lado a lado com o Benedict Cumberbatch em O Jogo da Imitação e tomou a segunda indicação ao Oscar para conta. Ela não estava fracassando. Ela estava construindo uma muralha de respeito, um legado intocável. E o que aconteceu com a Keira Knightley hoje? A resposta mais bonita de todas. Ela sobreviveu. Numa indústria que historicamente mastiga e cospe atrizes jovens sem dó, ela bateu o pé e se recusou a ser humilhada. Hoje ela é mãe, faz só os projetos que ela quer, quando ela quer. E o mais maneiro, ela usa o status que alcançou para dar um basta nas pressões bizarras da indústria. Ela tomou as rédeas do próprio corpo. Hoje em dia, ela exige cláusulas de não nudez em todos os contratos dela e declarou que se recusa a gravar cenas íntimas que sejam dirigidas por homens. Se for para ter uma cena de intimidade, tem que ser com uma diretora mulher. Braba demais, né? Então, da próxima vez que você vir um daqueles vídeos do tipo Por onde anda fulano ou A queda de Keira Knightley, você já sabe a verdade. A Keira não perdeu o topo de Hollywood. Ela só chegou lá, olhou em volta, viu como o ar era tóxico e percebeu que a vista não valia o preço da alma dela. E, na moral, ao dar as costas para o sistema que queria destruir a mente dela, ela entregou algumas das atuações mais sinistras e eternas da nossa geração. Ela salvou a própria vida e ainda zerou o jogo. E aí, qual filme da Keira você mais curte? Orgulho e Preconceito é o topo da lista ou tem outro?
Acha que ela parece mais com a Natalie Portman ou com a Winona Ryder? Conta pra mim aqui nos comentários. Manda o papo que eu vou trocar ideia, ler e responder os primeiros que chegarem. Se essa história te surpreendeu, já amassa o botão do like, se inscreve no canal para a gente continuar dissecando os bastidores do cinema com aquele papo reto de sempre e ativa o sininho para não perder nada. E clique em hypar o vídeo, não esqueça, pois isso nos ajuda muito. Valeu pela companhia, um abraço e até o próximo vídeo.